Fala pessoal, esse é o canal Pirina Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 18 do vestibular da Universidade Federal do Paraná, aplicado em 2019. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque isso ajuda muito com o meu trabalho aqui no YouTube. Vamos lá? A figura ao lado representa um octógono regular com o centro sobre a origem do sistema cartesiano. Se o vértice A desse octógono tem a abscissa x igual a 8 e a ordenada y igual a 6, conclui-se que a ordenada do vértice B é. Bem, o que nós sabemos? Nós sabemos as coordenadas desse ponto A. Né? Ele tem um valor aí de abscissa como sendo x igual a 8, né? A abscissa é o valor do x. Nós sabemos que esse valor aqui é 8 em relação ao ponto A. E nós sabemos também que ele tem um valor aí de uma abscissa 8 e uma ordenada igual a 6, beleza? A abscissa é a projeção no eixo x e a ordenada é a projeção no eixo y. Então, coordenadas 8 e 6. Beleza, gente? Se nós ligarmos aqui, né, eu até vou fazer de outra cor para deixar mais, não misturar muito. Se nós formarmos um triângulo ligando o ponto A até a origem do nosso plano cartesiano aqui, do nosso sistema, nós teremos aqui um triângulo com medidas conhecidas, certo? Nós temos, então, essa distância aqui, que equivale exatamente igual a 8, e nós temos também essa altura aqui, né, que equivale aí igual a 6. E aí, se vocês analisarem esse triângulo em particular, ele é um triângulo retângulo, certo? Com dimensões aí como sendo igual a 6 e 8. Você pode facilmente encontrar aqui, né, eu vou colocar como sendo como se fosse um raio, né? Não é um raio porque não é uma circunferência, né? Mas só vou chamar dr aqui. E aí vocês poderiam facilmente encontrar isso aplicando o Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso é o r ao quadrado, é igual ao 6 ao quadrado mais o 8 ao quadrado. E vocês vão encontrar aqui que o r é igual a 10. Gente, por que eu nem estou resolvendo esse teorema? Porque assim, nós temos aí o triângulo pitagórico, que é aquele triângulo em que as dimensões aqui, né, elas são as seguintes. Catetos 3 e 4 e hipotenusa igual a 5. E aí, se você multiplicar esses catetos e essa hipotenusa por uma constante, né, por uma razão, você encontra um novo triângulo que vai valer o teorema de Pitágoras também. Então, aqui, ó, o 6 é 3 vezes 2, o 8 é 4 vezes 2, então a minha hipotenusa vai ter que ser 5 vezes 2, por isso que é 10, certo? Então é bem importante você lembrar aí, porque se você lembrar disso, você nem precisa aplicar o teorema de Pitágoras, né? Você poderia aplicar essa ideia direto e você já descobriria que essa medida aqui, ela vale 10, beleza? Nós sabemos aqui, né, que nós temos um ângulo θ aqui, tá? Que eu não sei qual é esse ângulo. E se vocês observarem, né, nós queremos saber a medida da ordenada do vértice B, né, a projeção desse ponto B aqui no eixo Y, certo? Novamente, nós poderíamos, então, fazer aqui a ligação com a origem, né? E vejam, gente, que isso daqui vai ser um triângulo isósceles, né? Essa medida aqui é a mesma que essa, então essa daqui também vale 10, essa aqui está em verde. E eu tenho um triângulo aqui. Vejam que eu não sei qual é esse ângulo aqui que está em verde, certo? Porém, gente, isso daqui para nós é um octógono regular e, né, como mostra o enunciado, e portanto, se a gente somasse, né, e dividisse aqui em vários triângulos aí, que seriam todos triângulos isósceles, nós teríamos que a soma todos esses ângulos seria 360 graus. Então, para eu descobrir quanto vale cada ângulo desse, que é esse que eu estou destacando aqui em verde, pintando, é só eu fazer 360 graus dividido por 8. Beleza? Dividir por 8 é a mesma coisa que dividir por 2 3 vezes, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 eu encontro 8. Então, se eu dividisse 360 por 2 dá 180, 180 por 2 dá 90, 90 por 2 dá 45, certo? Então, dá 45 graus certinho. Então, significa que este ângulo aqui é de 45 graus, certo? E aonde que nós queremos chegar analisando isso? Se vocês observarem, nós poderemos ter um outro triângulo ali em destaque, que seria fazendo a projeção aqui do ponto B. Né? E aí nós teríamos um triângulo aqui que eu vou destacar aqui, que eu acredito que vai ficar melhor, para que vocês compreendam o que eu estou querendo analisar.
Obviamente aqui vai ter um ângulo reto. Essa medida de y é a medida da distância aqui do eixo x até o ponto B, que é exatamente o valor de y. Essa medida aqui seria uma hipotenusa, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. É a medida 10 que nós encontramos, né? Que é da hipotenusa, que representa essa distância do vértice do octógono até o seu centro. Nós sabemos também o que mais aí? Só isso, né? E nós precisamos dar ênfase a este ângulo aqui, certo? Quem é esse ângulo, gente? Se vocês observarem, esse ângulo ele é composto do 45 graus e mais esse pedacinho aqui que nós chamamos de θ, né? Então, esse ângulo aqui, ele é o θ mais 45, ou 45 mais θ, mesma coisa, certo? Então, é esse ângulo que está em destaque aí. E com isso, como o meu objetivo é descobrir o valor de y, eu posso aplicar uma relação trigonométrica aí básica, né? Vejam que em relação a esse ângulo eu tenho o que eu chamo de cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Lembra que cateto oposto sobre a hipotenusa, nós usamos qual relação? Seno desse ângulo, que nesse caso vai ser aí o alfa mais 45. Então eu poderia dizer que seno de alfa mais 45 graus é igual a exatamente a razão do cateto oposto com a hipotenusa. Cateto oposto para nós é y e a hipotenusa é 10. E aí você toma cuidado para não abrir isso aqui como sendo seno de alfa mais seno de 45, certo? Essa soma de arcos, você vai lembrar lá que quando eu tenho, por exemplo, seno de A mais B, isso aqui é igual seno A cosseno B, mesmo sinal que está aqui, mais seno B, agora troca, cosseno A. Tem até aquele macete lá para vocês lembrarem. Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá, seno A cosseno B cosseno A, e repete o mesmo sinal aqui da soma de arcos, que é esse que está aqui. Tá bom? Então, nós vamos abrir isso desta forma. Então, nós ficaremos com a seguinte resolução agora. Então, seno de alfa mais 45. Perdão, não é alfa, né? É θ. Eu estava usando alfa aqui, ó. Aqui é θ. Não sei porque eu coloquei θ. E aqui... Não sei porque eu não tinha colocado θ, né? E aí nós temos essa relação, então. Eu vou ter o que aqui? Seno B cosseno A, então, ou seno A cosseno B, né? A mesma coisa, só trocar a ordem ali. A gente vai fazer o quê? Vai ficar seno de θ mais, nesse caso... mais não, perdão. Opa. Vezes, né? Ai, troquei aqui. Seno de alfa cosseno de 45. Mais, agora eu vou fazer o inverso ali, né? Vou trocar. Vou fazer seno de 45 vezes cosseno de θ. Tudo isso aqui tem que ser igual a y sobre 10. E aí você vai pensar, tá, mas da onde que eu vou tirar seno de θ e cosseno de θ? Porque cosseno de 45 e seno de 45 eu consigo determinar. Se você olhar lá no círculo trigonométrico, o seno e o cosseno de 45, eles representam o mesmo valor, que é raiz de 2 sobre 2, certo? Tem até aquela musiquinha lá da todo mundo sobre 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2. E aí você vai lembrar lá que o seno e o cosseno do 45 graus, eles são iguais, né? Que é exatamente raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vai ficar aqui ó, com o seguinte. Vai ficar seno de alfa, seno de θ, não é alfa. A gente é acostumado a usar alfa, né? Não sei porque eu coloquei o θ. Mas enfim, né? É só uma questão de nomenclatura mesmo. Seno de alfa vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Mais o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Vezes o cosseno de θ. Tudo isso igual a y sobre 10. Tá bom? E aí, da onde que eu vou tirar o seno de alfa e o cosseno de alfa? Pois bem, volta para o triângulo que nós tínhamos lá, que é esse aqui inicialmente, que a gente achou o valor 10 da hipotenusa. Nós tínhamos isso daqui, ó. Nós tínhamos um triângulo que tinha um ângulo θ. Eu sei que aqui é 10, aqui era 6 e aqui era 8. Então, é só você lembrar que seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cateto oposto é 6, hipotenusa é 10. 6 décimos é o quê? Dá para dividir em cima e embaixo por 2, né? Então, vai ficar 6 por 2, 3, e 10 por 2, 5. 3 quintos.
E agora, para eu achar o cosseno, eu vou fazer o quê? Cosseno de θ é cateto adjacente. Então, cateto adjacente ao θ é o 8. Então, 8, cateto adjacente sobre hipotenusa, que nesse caso aqui é 10. Dá para dividir aqui por 2, né, para simplificar a fração. 8 por 2, 4. E 10 por 2, 5. Achei esses valores que nós precisávamos. O cosseno de θ e o seno de θ, como indicado aqui. Ó, seno de θ está aqui, que é 3/5. E cosseno de θ está aqui, que é 4/5. Então, nós só vamos fazer essas substituições agora para melhorarmos aí a nossa equação. Então, vai ficar seno de θ. Quem é o seno de θ? 3/5. Então, 3/5, que multiplica a raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, que multiplica o quê? Que multiplica o cosseno de θ, que é 4/5, certo? Igual a y sobre 10. Isso daqui vai ficar igual a 3 vezes raiz de 2 vai ficar 3 raiz de 2, sobre 5 vezes 2, que é 10, mais raiz de 2 vezes 4, eu tenho 4 raiz de 2, que é igual a y sobre 10, né? Só colocando ali o 2 vezes 5, que eu não tinha colocado. Observa, gente, então, que a gente tá com divisão por 10 em todos os itens, né? O que me permite, nessa equação aqui, simplificar esse 10, certo? E aí eu vou ficar com 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 2, que é igual a y. Portanto, aqui o nosso y é igual. 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 2, nós temos 7 raiz de 2. E aí nós encontramos o valor de y, que é o valor da ordenada aqui do ponto B que nós estávamos procurando. E se nós formos olhar ali nas alternativas, isso recorre aí para nós na letra D. Então é um exercício que não é demorado para fazer, ele é bem tranquilo, só que você vai ter que identificar esses dois triângulos, né? Vai ter que lembrar que aquele triângulo ali que você ligando vai dar um triângulo retângulo. Não esquece que você vai ter que usar esse θ novamente. Vai ter que encontrar o ângulo de 45 graus, né? Você vai ter que lembrar que eu tenho 8 triângulos isósceles ali no octógono. Então, isso me permite dividir o 360 por 8 e encontrar esse ângulo. Identificar aí esse outro triângulo que também não está explícito, ele está implícito no exercício, que você tem ali um triângulo retângulo de hipotenusa 10 e que você tem um dos catetos sendo y. Reescrever esse ângulo que a gente não conhece como sendo θ mais 45, que foi o que nós fizemos aqui, e aplicar, né, essa relação trigonométrica. E lembrar dessa soma de arcos do seno de A mais B, que é seno de A cosseno B mais seno B cosseno A. Aplicando essas relações, vai se deparar com seno de θ e cosseno de θ que nós não conhecíamos também, mas vai recorrer, e você sabe que você tem θ. Então, precisou do θ ali em relação ao seno e cosseno, você vai procurar no teu exercício onde que apareceu o θ. Nesse caso, apareceu no teu triângulo retângulo. Você precisa de seno e cosseno envolvendo esse θ. Então, como que eu posso, né, escrever o seno e fazer aparecer esse seno, esse cosseno e esse θ? Encontra ali as duas razões, é só substituir ali, você vai encontrar o y de cara como sendo 7 raiz de 2, ok? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.